Pela primeira vez, os cientistas encontraram uma região com um clima semelhante a um deserto aqui no Brasil. Como você já deve estar suspeitando, isso está relacionado a mudanças climáticas. E olha, essa nem é a pior notícia que a gente vai dar aqui nesse plantão. Quem vai trazer isso aí pra gente é o Everton, aqui no plantão do Meteoro. Então, Everton, um deserto brasileiro, onde é que vai ser? Deserto brasileiro. Pois é, Sofia. Esses dois estudos que eu trouxe aqui hoje, eles ilustram bem aquela história de que antigamente a gente falava de quais serão os efeitos das mudanças climáticas e hoje a gente já pode falar quais estão sendo os efeitos, quais são os efeitos atuais das mudanças climáticas. Porque até pouco tempo atrás, o Brasil não tinha nenhuma região que a gente podia falar que tinha um clima árido. A gente tinha um clima semiárido, que é ali na região nordeste do Brasil, especialmente na região da Caatinga, na região ali do Sertão e Agreste nordestino. Mas árido, árido mesmo, que a gente encontra em deserto, a gente não tinha nenhum. E assim, qual que é a diferença entre árido e semiárido? O semiárido, que é o clima assim mais seco que a gente tinha, ele é marcado por ter longos períodos de seca, mas entre esses períodos de seca, a gente tem ali um período de chuvas e maior umidade. Mesmo que curto, a gente tem ainda um pouquinho de chuva e umidade. Agora, no clima árido, a gente só tem praticamente o clima seco. Ele não é interrompido com frequência por um clima úmido. E na verdade, a identificação de um clima árido aqui no Brasil, ela aconteceu no final do ano passado, final de 2023. Mas por algum motivo que eu não sei qual é, ele só está recebendo atenção da mídia tradicional agora, em janeiro de 2024. Inclusive, ontem, dia 22 de janeiro, teve uma reportagem do Jornal Nacional e eu trouxe aqui um trechinho dessa reportagem para a gente entender melhor essa história. Tá na tela. A paisagem seca, quase sem verde, em parte da região do Nordeste, é uma das características do semiárido brasileiro. Mas esse solo castigado pela falta de chuvas está passando por uma mudança que os cientistas e moradores perceberam. Pela primeira vez, pesquisadores identificaram uma área no país tão seca que tem o clima parecido com o de um deserto. Os pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais observaram dados desde 1960. Eles compararam o volume de chuvas nesse período com a quantidade de água que evapora para a atmosfera e concluíram que as mudanças climáticas estão deixando a maior parte do país mais quente e seca. O estudo apontou que a região considerada semiárida no Brasil teve um aumento de 226 mil quilômetros quadrados de 1960 a 2020. E de 1990 a 2020, houve um surgimento de uma área de 5.763 quilômetros quadrados, equivalente ao Distrito Federal, que já pode ser considerada árida. Ela abrange 5 municípios da Bahia e um pedaço do município de Petrolina, em Pernambuco. O clima árido pode ser consequência da falta constante de chuvas ou do aumento da temperatura, ou uma combinação dos dois. Com isso, o solo da região fica seco por mais tempo. Para estudar a situação, os cientistas usaram os índices previstos na Convenção das Nações Unidas para o combate à desertificação e avaliam que a região árida no Brasil pode triplicar de tamanho na próxima década. Tá, então já são 5 municípios e a tendência a isso é triplicar. Triplicar de tamanho. E isso, infelizmente, tem a ver com um fenômeno que a gente já falou várias vezes aqui no Meteoro, que as mudanças climáticas elas vão afetar toda a população mundial, mas elas vão afetar primeiro e de maneira mais agressiva as populações mais vulneráveis. Então nessa região a gente tem é onde vive muito os sertanejos, e eu não estou falando dos cantores sertanejos, que aliás é sempre bom lembrar que tem cantores sertanejos têm uma forte relação com o agronegócio, e são dos principais causadores das mudanças climáticas. A gente está falando aqui dos povos tradicionais do sertão e do agreste, né? Que geralmente eles já acabam sofrendo bastante com o clima, já sofriam bastante com o clima semiárido, já era difícil, e agora com o clima árido vai ficar ainda mais difícil. Mas como eu disse, essa é uma notícia antiga do final do ano passado e que está recebendo mais atenção agora. Mas eu trouxe aqui, Sofia, um estudo recente que mostrou que os cientistas estavam errados sobre as mudanças climáticas. Olha só que absurdo, Eita! esses cientistas errados sobre as mudanças climáticas. É Eu pior do que a sabia, gente esperava. alguns estão dizendo.
Exatamente. Eles erraram porque eles foram Ot- muito otimistas. Nunca odiei tanto estar certa. Então, assim, Sofia, na teoria, uma atmosfera mais quente, ela vai comportar mais umidade, mais vapor de água. Isso tem a ver lá com um fenômeno físico-químico conhecido como relação de Clausius-Clapeyron, né? E essa equação, ela prevê que a cada vez que a temperatura da atmosfera aumenta em 1 grau, a quantidade de vapor de água na atmosfera vai aumentar em 7%. Então, o que a gente esperava na teoria? A gente esperava que, principalmente nessas regiões áridas e semiáridas, ia aumentar a temperatura, mas talvez ali tivesse um aumento ali de vapor de água e de umidade que pudesse dar uma amenizada na situação. Então, isso é o que a teoria prevê, com base nessa equação. E aí, os cientistas eles pegaram dados de estações meteorológicas entre 1980 e 2020. E eles viram, ok, aumentou a temperatura nos últimos 40 anos nessas regiões. O que aconteceu com a umidade, com o vapor de água na atmosfera? Na teoria, era para ter aumentado. Na prática, a umidade ou ela tá a mesma, ou seja, aumentou a temperatura e a umidade não seguiu essa tendência, ou pior, a umidade está diminuindo. E aí, Sofia, Eita. eu trouxe uma figura desse artigo em que a gente consegue ver o que está acontecendo aqui na região ali do região semiárida que agora está virando árida no Brasil. Então, cada pontinho desse é uma estação meteorológica. Em azul estão aqueles lugares em que a umidade aumentou nos últimos 40 anos. E em tons de vermelho, a gente vê as regiões em que a umidade diminuiu nos últimos 40 anos. E aqui, quando a gente vê as estações meteorológicas ali da região Nordeste, a gente vê que a umidade lá está diminuindo, né? Ou seja, esse fenômeno que podia balancear um pouco as coisas, de ok, aumentou a temperatura, mas pelo menos a gente vai ter umidade, não é o que está acontecendo. Exatamente. E aí, Sofia, fica a questão de por que os cientistas erraram? Olha só, esses cientistas não sabem de nada. Bom, primeiro porque eles foram otimistas demais. E principalmente porque a gente ainda não consegue prever, assim, com 100% de exatidão, como é que funciona a circulação de água no nosso planeta. Então, por exemplo, a gente sabe que as plantas, elas são muito boas em retirar água do solo e jogar para a atmosfera. Então ela deixa a atmosfera. Plantas geralmente deixam a atmosfera mais úmida. Acho que o exemplo mais extremo que a gente tem são os rios voadores da Amazônia, né? Que as árvores da Amazônia bombeiam tanta água para a atmosfera que esses rios voadores acabam chegando até aqui no sudeste e sul do país. Só que para ter planta no solo, a gente precisa de água no solo. E parte dessa água vem da atmosfera, ela não surgem do nada. Então a gente ainda não tem total conhecimento sobre como acontece essa interação, que é muito mais complexa do que eu estou tentando dar a entender aqui, entre, por exemplo, plantas e a água que é bombeada na atmosfera. Então a gente precisa de mais dados para compreender e, enfim, talvez os modelos que a gente projeta para o futuro, a gente foi muito otimista com eles e a maioria dos modelos a gente está vendo que tá pior do que imaginávamos. Que na verdade é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência nos modelos climáticos, né? Eu tenho pelo menos essa impressão, não sou especialista no assunto, mas o que eu acompanho, eu normalmente fico com essa impressão que os modelos climáticos, eles normalmente são mais otimistas do que a realidade acaba se provando mais tarde. E isso é muito preocupante porque esses modelos otimistas normalmente já mostram um cenário bem assustador. E daí o que eu fico pensando é o que fazer, né? A gente tem que trabalhar na mitigação, ótimo, a gente tem que garantir que essas mudanças climáticas vão ser menores possíveis, mas também começa a ter que trabalhar aí com a adaptação, né? A gente está vendo essa região que vai estar virando deserto. O que o poder público vai fazer aí para garantir a sobrevivência dessas pessoas? Acho que o governo brasileiro
junto com o Ministério do Meio Ambiente, anunciou que vai implantar medidas para impedir essa desertificação ali dessa região, mas essas medidas de antidesertificação, elas têm se mostrado muito, muito, muito difícil. É muito difícil você impedir a expansão de um deserto. A gente tem exemplos na África, por exemplo, do deserto se espalhando e as pessoas lá tentando plantar árvores, mas é muito, muito difícil. Uma vez que o processo começa, é muito difícil você interromper ele. Você só me traz mais má notícias ainda, Everton. Vou lembrar aqui do que a Ana sempre fala, Sofia. A boa notícia é que a gente não tem escolha. A gente tem que enfrentar o problema. A gente tem que ficar num meio termo entre não cair num alarmismo paralisante, apocalíptico, de que já tá tudo ferrado mesmo, então, né, vamos deixar assim como tá. E também não cair num sentido de que a tecnologia vai nos salvar, porque é só a gente criar uma tecnologia que vai impedir que a gente vai bombear água para a atmosfera. A gente tem que achar um meio termo ali que a gente fica alerta, mas com os pés no chão. Perfeito. E também não cair na ideia de que a gente vai criar uma tecnologia que vai nos permitir colonizar outros planetas, como a gente vê alguns bilionários por aí falando, sendo que a gente não está conseguindo sequer manter o nosso, que já está muito... que já chegamos nele perfeitamente adaptados para ele. A gente não consegue nem manter esse, imagina em outro planeta. Mas enfim, era isso, Everton. Se você quiser ajudar o Meteoro a continuar sobrevivendo, mesmo com crise climática, seja membro. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Tchau, tchau.